Presidente Marcos, nossa liderança. Guilherme, saudades, meu irmão. Conseguiu aí, Marcos? Muito bem, entramos agora. Não, eu estou achando que o problema é meu aqui. Eu vou trocar, ó. Tá. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Estamos começando mais uma conversa entre amigos. Temos feito as conversas toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. E hoje, com a alegria de estarmos aqui entre grandes amigos, eu vou apresentar um por um e já passando a palavra para cada um dar a sua mensagem inicial. Cid Vieira, grande amigo, grande advogado criminalista, tive a honra de participar do conselho com o Cid desde o Durso, depois da nossa gestão, o Cid presidiu a Comissão de Prerrogativas, e o Cid ocupou uma função fundamental na ordem, nesse período, que era um trabalho junto às famílias de solidariedade junto às famílias de dependentes químicos. Cid, nosso Cidinho, grande abraço, bom dia, Cid. Bom dia, Marcos, bom dia, Heloísa, bom dia, Juliano. Nesses tempos de coronavírus, é sempre bom encontrar os amigos e bater um papo entre amigos para melhorar a estima, melhorar o astral, ter uma energia positiva, porque não está fácil. Então, vamos em frente, vamos bater um papo bacana sobre solidariedade. Foi uma das experiências mais bacanas, e a Heloísa sabe disso, a gente poder ajudar aquelas famílias dos dependentes químicos lá no Cratode e mostrar efetivamente o que é a solidariedade. Heloísa, que é uma grande amiga, uma pessoa que todos nós admiramos muito, tem uma vida fantástica de solidariedade. Eu pedi muito para a Heloísa estar conosco, porque precisa testemunhar esse exemplo da Heloísa. Heloísa foi secretária estadual de Justiça e Cidadania, foi secretária municipal também, e tem uma experiência riquíssima, que ela vai falar mais para frente aqui conosco, importante, internacional. Mas, Heloísa, seja bem-vinda. Querido amigo Marcos da Costa, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui ao lado do Cid Vieira, do nosso querido Cidinho, do Juliano, que eu já conhecia de nome, mas agora vamos começar uma amizade aqui, né, Juliano? Virtual, né? Que alegria! Então, uma alegria muito grande, quanto mais tratando desse tema, que é a solidariedade, né? Que hoje precisa ser globalizada. Então, na verdade, o que nós vamos conversar sobre a globalização da solidariedade, que precisou explodir de uma hora para outra para dar conta dessa situação que nós estamos vivendo no mundo todo, no Brasil com muita intensidade. Quer dizer, esta pandemia está revelando algumas mazelas sociais que, por vezes, ficavam escondidas embaixo do tapete. Então, Marcos, parabéns pela sua iniciativa, por reunir esses amigos, e eu fico muito feliz de ter sido incluída nesse teu projeto. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Você vai depois contar essa experiência riquíssima. E Juliano foi presidente da OABDF na mesma gestão que eu, um grande amigo, um exemplo também de vida. Juliano, um advogado extremamente combativo, uma liderança que do Distrito Federal, que nos dá a honra de estar conosco também, Juliano. Bom dia, querido. Bom dia, meu eterno presidente Marcos. Para mim, uma honra estar aí perto de pessoas do bem, como é que você sempre fez comigo. O Marcos, eu brinco aqui às vezes, viu, Luiz, que eu falo que ele é quase o Roberto Carlos do sistema OAB. Tem mais de 1 milhão de amigos, todo mundo quer estar perto, e ele é essa simplicidade, essa doçura. E eu brinco que é o seguinte, só quem não pode estar perto do Marcos são os diabéticos, porque não conseguem lidar com tamanha doçura. É verdade. Mas o Marcos é essa generosidade em pessoa. Aprendi e aprendo muito com ele, e na nossa gestão ele foi um exemplo aí para os demais 27 líderes de OAB, e é uma alegria estar aqui com vocês. Heloísa e Cid
também cada qual com sua história maravilhosa, e acho que é o momento, sim, de falar disso, porque esta pandemia atinge vertical, horizontal, diagonalmente todas as vidas, não importa a faixa etária, a faixa social, né, cor, credo, nada. Então, é um momento de debatermos isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Deixa eu começar por você mesmo, Juliano, numa fala sobre trabalho voluntário. Quão importante é uma demonstração de solidariedade o trabalho voluntário? Quão importante o trabalho voluntário em tempos normais, mas que ganha relevo ainda maior agora nesse período do coronavírus? Eu acho que tem um negócio muito legal, e até vou me atrever aqui, espero não estar frustrando expectativas, né? Cada um de nós tem nossas rodas de amigo, e hoje é grupo de WhatsApp, e existem aqueles, eu falo, não sei se otimistas ou talvez até um pouco sonhadores, né? Que falam, o mundo vai mudar depois dessa pandemia, vai virar, né, sei lá, Alice no País das Maravilhas. Eu sou um cara otimista, o Marcão me viu aí enfrentando as coisas que a gente enfrentou. Meu pai me ensinou, é melhor ser um otimista frustrado que um pessimista realizado. E assim, mas eu não acho que vai ter esse trem de mudança de mundo, vai todo mundo ficar bom, não. O mundo já enfrentou histórias duríssimas, inclusive nos períodos de guerra, outras pandemias. O que eu acho? E aí a visão do otimista. Eu entendo, e aí Heloísa e Cid vão poder falar disso porque viveram intensamente, assim como você, que fazer o trabalho solidário, fazer um trabalho altruísta é algo que nos enche a alma. Nós dormimos melhor naquela noite, nós nos aliviamos durante uma semana, orgulhosos daquilo. Esse é um aspecto pessoal. E, no segundo, a gente também se sente bem porque vemos lá o exemplo que a gente dá, né, para as pessoas à nossa volta, inclusive familiares, crianças e por aí vai. Então, eu tenho uma leitura que as pessoas que estão hoje indo no efeito manada, ou até porque atiçou algo e estão vivenciando um ato solidário, seja na área de alimentação, de segurança, até de emocional, né? Eu mesmo estou preocupado em ligar para meus tios, meu pai, minha mãe, essa coisa toda, todo mundo sozinho em casa. Eu entendo, Marcos, que essa abelhinha, essa mosquinha azul, entre aspas, vai picar algumas almas, sabe? E eu acredito que essas sim possam ser potencializadas e esse trabalho solidário aumentar. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gratidão, assim como a memória, é algo que perpassa com o tempo e alguns não deixarão de fazê-los, mas alguns vão picar, e a gente que passou pelo sistema OAB, via ICID, né, tem a sua história, assim como você, Heloísa, que passou no governo, a gente tem que tentar fomentar a manutenção desses atos de solidariedade, porque o mundo precisa, mas ainda um país de terceiro mundo como é o Brasil, né? Eu já enfrentei uma doença grave, Marcão sabe disso, tive algumas temporadas em São Paulo e sabia que isso mexeu comigo. Foi em 2017, eu tive um tumor no intestino, fiz a cirurgia, tive algumas limitações durante um tempo e mexeu muito comigo, Marcão. Eu vendo os auxiliares de enfermagem, o quanto aquelas pessoas são importantes, de lá para cá, eu, no bom sentido, nunca mais tirei o pé de perto de um hospital da equipe de saúde. Então, fica aí o exemplo para que vivamos isso intensamente e tiremos as melhores lições. Muito bem, Juliano já disse, você é um exemplo para todos nós, por aquele momento de vida, mas pelo que você faz, esse trabalho que eu sei, eu testemunho, e é contínuo. Você fez isso na ordem, você continua fazendo fora da ordem, que é sempre valorizar esse trabalho solidário. E trabalho solidário, o Cid tem uma experiência riquíssima, que vai contar um pouquinho para a gente, um trabalho que emociona. Quando a gente conhece, emociona, cala fundo mesmo, que é junto a pessoas com dependência química, seus familiares. Fez isso durante o período da ordem, faz isso, continua fazendo fora da ordem. E queria ouvir um pouquinho, passar essa mensagem, Cid, essa experiência tão bonita que você tem. Marcos, e Heloísa, Juliano, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é sobre a gratidão. A gratidão que é a memória do coração. E eu tenho uma gratidão a você, Marcos, a Heloísa, por ter proporcionado que nós fizéssemos juntos um trabalho de salvar vidas.
nós começamos esse projeto, a Heloísa lembra bem, eu lembro o dia que ela me ligou e falou, vamos fazer um projeto na Cracolândia, vamos para o Cratode, que é o centro de referência a tabaco e outras drogas, e com uma dezena de voluntários e voluntárias, principalmente a advogada, a mulher advogada que nos ajudou nesse projeto, nós conseguimos dar um pouquinho de conforto, um pouquinho de esperança para os familiares dos dependentes químicos. As mães, eu sempre lembro das mães do Cratode. Um pouquinho, o Cid deu uma travadinha no Cid. O Cid já volta. Heloísa, essa experiência para entender aqueles que não são de São Paulo, o Cratode é o centro de referência do combate à dependência, tabaco, dependência química, de álcool. E a Heloísa, então secretária de Justiça do governo Alckmin, teve a ideia de iniciar um processo junto à Secretaria de Justiça, trazendo a família da Justiça, trazendo a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria, também o próprio Judiciário, para esse atendimento, especialmente voltado à questão das pessoas com dependência e também dos seus familiares. Esse trabalho foi um trabalho muito bonito, virou o governador, trouxe com uma bandeira dele, deu muito valor a isso, em todos os discursos dele, ele mencionava esse trabalho com muito carinho, ele que é médico, né? Portanto, tem essa formação humanista também, que a advocacia, que nós que estudamos direito também temos, e queria que a Heloísa contasse um pouquinho, dando sequência que o Cid estava falando, o Cid volta daqui a pouquinho por conta do link da internet. Então, o Cid falou em gratidão. Aqui estão duas pessoas, Marcos da Costa e Cid Vieira, a quem eu só devo gratidão, né? Eu era a secretária da Justiça, na época, o problema da dependência química e da falta de apoio aos dependentes químicos e seus familiares era latente. Eu resolvi ouvir estas pessoas. Nós criamos, na Secretaria da Justiça, a Coordenação de Políticas sobre Drogas, que até 2011 não existia, então nós chegamos e criamos essa coordenação, e aí eu saí pedindo ajuda. E o que eu posso dizer é que a maior ajuda que eu recebi logo de início foi da Ordem dos Advogados do Brasil. Na época, nós tínhamos como presidente o querido amigo Durso, depois Marcos da Costa, dando continuidade ao trabalho, e eles já me colocaram em contato com o Cid Vieira. Cid, mais do que rapidamente, falou, Heloísa, nós estamos com você, eu vou juntar um time de advogados e nós vamos ajudá-la neste projeto. Então, foi uma manifestação explícita, real, de solidariedade. Quando eu falo de solidariedade, é reconhecer o sofrimento do outro, se aproximar deste sofrimento e procurar uma solução. Os plantões dentro do Cratode foram iniciados, advogados e advogadas, sob o comando de Cid Vieira, todos os dias atendendo as famílias dos dependentes químicos. E os clamores eram diferentes. Alguns queriam a internação do filho, outros queriam só um tratamento ou uma orientação, outros queriam uma internação imediata, queriam tirar o filho da Cracolândia. O filho já estava numa situação de dependência química terrível. E aí, o que eu digo é que o exemplo que foi dado naquele momento abriu as portas da solidariedade. Por quê? Porque outras ajudas vieram. Veio a ajuda do Amor Exigente, que é uma entidade forte que está no Brasil inteiro, hoje comandada pelo amigo Miguel Tortorello. Ele veio e falou, doutor Heloísa, eu nem o conhecia, e ele falou, doutor Heloísa, eu vou ajudar. E aí trouxe a estrutura também. Só para dar uma pequena ideia do que significa o sentido dessa solidariedade. Surgiu um problema naquele atendimento que ficou enorme, nós precisamos construir um hospital de campanha, vamos dizer assim, só para ter uma ideia. Eu precisava de dar comida para os familiares dos dependentes químicos, porque a estrutura pequena do Cratode não tinha. E ali
Por vezes a pessoa passava o dia inteiro, porque o filho ia passar no psicólogo, no psiquiatra, e depois ser encaminhado para uma vaga de internação, então podia demorar um dia inteiro e às vezes entrar pela noite adentro. Aí a Associação Paulista de Supermercados falou, doutora Heloísa, nós vamos ajudar também, nós vamos entregar os alimentos, os lanchinhos, e mandavam os kits de lanchinhos todos os dias. Então, eu digo assim, este projeto abriu as portas da solidariedade, né? Foram várias mãos unidas para dar resposta àquele problema que surgiu, mas eu poderia dizer de muitos outros momentos onde esta mosca da solidariedade que o doutor Juliano mencionou mordeu as pessoas. E eu acho que o importante neste momento, Juliano, eu concordo muito com você, é o quê? É nós mostrarmos a mazela. Mostrar a mazela faz com que aqueles que têm um fio de humanidade dentro de si, e eu vou dizer que a maioria dos seres humanos, ele se condoa, ele se coloque no lugar do outro e ele queira ajudar, né? Eu terminei falando um pouquinho, Cid, do projeto do Cratode, porque houve aí uma interrupção no teu vídeo, né? Mas foi para te agradecer muito pela solidariedade que você, que os advogados, todos que te ajudaram, manifestaram na época, e ao Marcos da Costa, ao Durso, que me ajudaram também nesse projeto. Eu vou voltar para o Cid, só para anunciar, está conosco aqui o Décio Teixeira Ramos, que é de Itaquera, o querido Renato Barros, que é lá de São Carlos, João Milano Veiga, de Araraquara, a Sandra Petian, o João Milano Veiga, Cid, falando do seu pai. Eu vou falar do seu pai também, eu sempre menciono como exemplo, que foi de ser humano, de brasileiro, de empregado, Roberto Bertolini Neto, o Jandir da Luca, de São Paulo, o Paulo Delchiaro, querido amigo, o César Augusto Tornini Júnior, a Ana Maria Anotovic, que também é outra amiga e também muito preocupada com as questões de solidariedade, o Murilo Carvalho, a Joselândia Oliveira, enfim, uma série de amigos nos acompanhando e mandando mensagem aqui, todos cumprimentando todos os nomes aqui. Cid, você estava falando, depois eu vou falar do seu pai. Tá, vamos voltar, caiu aqui a internet. Esse projeto do Cratode nos possibilitou a criar um grande mutirão pela vida. Nós começamos isso na OAB, com a campanha contra o uso abusivo do álcool pelo adolescente. Depois fomos tratar da internação compulsória e, na medida em que o tempo ia passando, nós íamos formando um grande mutirão para ajudar, com a união de esforços, união das pessoas. E eu passei a integrar um grupo, eu acho que a Heloísa falou um pouquinho dele, do Amor Exigente. O Amor Exigente é uma entidade que atende 100 mil familiares de dependentes químicos por mês no país. E, em nome do Amor Exigente, eu fui ao Supremo, fiz uma sustentação oral no Pleno do Supremo, com a legitimidade, Marcos, meus amigos, de mais de 1.200.000 famílias de dependentes químicos. Eu fui levar a palavra do sofrimento dessas famílias, o sofrimento das mães, e cada vez que eu falo do sofrimento das mães, eu me emociono. A Heloísa acompanhou, você acompanhou, Marcos, muitas vezes, mãe na porta do Cratode, esperando para conseguir chegar lá na sala da OAB para ser atendida, para ter um pouquinho de esperança. E eu fui falar em nome dessas famílias e alertar que o Supremo estaria decidindo o futuro das próximas gerações do país, estaria decidindo a respeito da esperança dessas famílias. E essa pandemia mostrou aquilo
que nós sempre alertávamos: a precariedade da saúde pública no Brasil, aquela teoria de que deveria descriminalizar, liberar as drogas, iria aumentar a oferta, iria aumentar o número de dependentes químicos numa saúde pública que já naquela época era uma saúde precária, capenga para atender. E o termo que eu usei era uma saúde pública capenga. A Heloísa lembra disso, o governador Geraldo Alckmin lançou. Vamos trabalhar de novo. Juliano, há outro comentário aqui que foi a pandemia ter desnudado uma situação... Voltou? Voltou, agora voltou. Cirino, deixa eu fechar. Voltou, Cirino. Travou de novo. Agora e volta. Você... voltou, Cirino? Perdi o som. Não, estamos ouvindo. Nós estamos te ouvindo. Está ouvindo a gente? Voltou. 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 Eu estava dizendo que o governador Geraldo Alckmin lançou no Palácio dos Bandeirantes o SAMU-AD. Por que o SAMU-AD? Porque a saúde mental no Brasil ela não é tratada e não tem o reconhecimento e a importância que deveria ter. Se um dependente químico estiver tendo um surto agora, independentemente da questão da pandemia, e ligar para o SAMU não ia buscar, o resgate não ia buscar. Então, foi lançado o SAMU-AD. Mas tudo isso para falar das dificuldades que se enfrenta os familiares de dependentes químicos. Se fala muito em preservar vidas nessa pandemia, mas, infelizmente, eu não tenho visto nenhuma manifestação das autoridades em geral, e posso falar, inclusive, dos ministros do STF em relação a esses dependentes químicos que agora estão no maior grupo de risco do Covid. O Amor Exigente encaminhou uma solicitação, uma explicação ao Ministério da Saúde, no sentido de saber quais as medidas que estão sendo tomadas em relação aos dependentes químicos que se encontram em todas as cracolândias, na maioria dos municípios do Brasil. Então, eu queria muito que essa mosquinha que o Juliano falou, mencionou logo no início, Juliano, essa mosquinha picasse, estivesse presente com a maioria das autoridades, porque eu não vejo, nesse momento de dificuldade, que se fala em preservar vidas, que o objetivo é preservar vidas, qualquer menção aos dependentes químicos e seus familiares. Esse era o ponto que eu ia mencionar, Juliano, que é exatamente ter desnudado essa pandemia, uma situação que era conhecida por todos, mas que a sociedade como um todo simplesmente jogava para o lado, não tinha preocupação, que era esse verdadeiro apartheid social que nós temos no Brasil. A Cracolândia é um exemplo disso, os moradores de ruas, outro exemplo, as comunidades, outro exemplo. Nós temos uma comunidade aqui em São Paulo que tem mais de 100 mil habitantes. Em Brasília, hoje nós temos como governador do Distrito Federal o nosso amigo, presidente da Ordem conosco, e hoje governador de Brasília, Ibanez. Você imagina, Juliano, a possibilidade de nós, como sociedade, daqui para frente, buscarmos corrigir esse erro e os governos passarem a ter esse problema na pauta, que é exatamente a exclusão social? Eu faço uma ponderação
rápida aqui. A medicina, assim como a advocacia, óbvio que várias outras profissões também têm essa faceta, mas talvez a medicina e a advocacia de uma forma mais intensa, a nossa luta costuma ser em prol do próximo, do outro, né? do alter, da alteridade. O médico cuida do paciente, nós cuidamos do cliente. E vivemos a angústia. O governador ibanês, por ter tido essa experiência de ordem que teve, ele tem plena consciência, Marcos, de que, né, um líder de um poder executivo deve ter olhos abertos para enxergar o horizonte distante, deve falar quando necessário, mas deve ter muitos ouvidos, né? Porque as demandas são muitas e infinitas. E também está aqui com ele, como chefe da Casa Civil, né, Marcos, o Valdetari Monteiro, líder da advocacia cearense, conhecido de muitos, um cara que emprestou a vida dele também à advocacia, foi ministro do CNJ. Então, assim, eu particularmente entendo e tenho visto que o governo do Distrito Federal é um governo muito atento às mais variadas demandas. Ele tem ouvido com muito carinho, né, por exemplo, os empresários que estão padecendo muito nessa crise. Você saber que, eu não sei, vocês todos conhecem aí a Bela Sintra, né, um dos mais tradicionais restaurantes de São Paulo, né? Pois ontem, em Brasília, fechou, depois de 42 anos, e 42 anos para Brasília é muito, né? Nós acabamos de fazer 60, o restaurante Piantella, que era um ícone da política, né, dos debates e tal, porque a crise está matando essa área do setor alimentício, né? E aí veja que esse tipo de solidariedade agora passa até por isso. Compre perto da sua casa, auxilie o pequeno. Eu sei o seguinte, viu, Heloísa, Cid e Marcos? Para quem achava que não fazia solidariedade porque não tinha mercado, olha, óbvio que isso não acontecia. Hoje você tem o seu vizinho precisando de ajuda, que ele tem mais de 70 anos e não consegue sair para o mercado sem estar em pânico, né? Então, e muitas vezes, Marcão, talvez seja um negócio legal para se colocar, as pessoas vislumbram esse ato de solidariedade ou qualquer movimento solidário com dinheiro, né? Com perpasse de patrimônio, de doação financeira. E aí o cara pensa, eu não posso, não dou conta, estou apertado, não vou fazer. Não, óbvio que o repasse, o apoio financeiro tem sua importância, tem seu momento, pode ter, mas é isso aí que o Cid falou, dar um abraço numa mãe de um cara de crack, a Heloísa colocou, buscar solução para dar um prato de comida para um familiar, isso é muito importante. E acho que aqui dentro do Distrito Federal, Marcos, se você, apesar de que você já tem milhares de ações e objetivos na vida, mas tenho certeza que o governador ibanês, pela admiração e carinho que tem por você, se houver qualquer tipo de projeto desse para trazer para o Distrito Federal, mais específico nessa questão de drogas, que aqui, se não me engano, tá, Cid, ela é bem amparada por igrejas, tá? Eu acho que é o que mais costuma se dedicar a isso aqui, tanto as católicas quanto também algumas evangélicas, né? Porque isso é muito importante. E para dizer, viu, Marcão, estou feliz, estou aprendendo aí com os novos amigos e ver essa experiência de São Paulo sempre à frente nas políticas públicas, né? É bom para a gente aprender um pouco a lição, como sempre fiz contigo. Quer falar alguma coisa, Cid? Não, só para completar o que o Juliano falou, essa visão do governador ibanês, logo depois que nós tivemos o início do Cratóide, aquelas operações na Cracolândia, eu não me lembro se o Juliano estava, eu fui fazer uma palestra lá na OAB do Distrito Federal com o ibanês, na época a Daniela estava junto também, e eu fiquei muito impressionado porque, salvo engano, o Distrito Federal não tinha, naquela oportunidade, um sistema de saúde que fosse eficiente para atender o dependente de crack. E o governador ibanês ficou muito impressionado, e ali nasceu uma semente para começar a implantar esse sistema da internação compulsória, o modelo aqui de São Paulo no Distrito Federal. Não é aquela internação compulsória que pegava, botava dependente químico dentro de um carro e levava. Um trabalho muito bem feito, com o apoio da OAB, onde, depois de uma avaliação médica psiquiátrica, com o laudo, aí que a OAB ia trabalhar
para conseguir a disponibilização de uma vaga. Trabalho muito bacana, e eu acho que quem participou desse sistema OAB é que tem essa visão, e o Juliano colocou muito bem, um trabalho voluntário. A gente dá um pouco da nossa alma para aqueles que não têm nada. E o pouco que já nós damos é muito. E era isso, Marcos. Se ele comentar aquela experiência, que é importante por conta da questão das crianças dentro do tráfico de drogas, né? E da solidariedade do trabalho que foi feito, daquela criança que houve o resgate através de uma ação judicial, a pedido da mãe, com suporte da OAB, suporte civil. E com a participação da Heloísa, era uma mãe. Esse projeto que iniciou com a Heloísa, e eu vou fazer o parênteses, a ideia, a Heloísa vai lembrar bem, a OAB, a Secretaria da Justiça, recebeu do Conselho Federal, e você estava, Marcos, uma espécie de um desagravo, porque a ideia, o pai da criança, isso surgiu com a Heloísa e com a OAB, e quiseram levar para o Prêmio Inovare como se uma outra entidade tivesse participado, tivesse criado a ideia. E isso era um projeto de todos, não era um projeto individual. Era um pouquinho antes do Natal, e eu tenho também que fazer, às vezes a gente acaba esquecendo, o ministro Aires Brito que fez homenagem. O ministro Aires Brito, no Conselho Federal, o Marcos Vinícius, que era o presidente, nós recebemos uma homenagem lá no Conselho Federal. Eu, a Heloísa, você, enfim. Márcio Rosa, procurador-geral de Justiça. O Márcio Rosa, o Márcio Elias Rosa era o procurador-geral de Justiça, porque foi um grande mutirão. Magistratura com dois excelentes magistrados, o Samuel Carazim e mais um outro magistrado, eu vou lembrar o nome dele, duas promotoras excepcionais, os advogados, e depois a defensoria veio, porque a defensoria era contra a internação compulsória, e isso foi uma questão que nos causou muito problema, mas depois fizemos um grande time. Mas era próximo ao Natal, e a Isilda Alves me ligou, a queridíssima Isilda, que faz um trabalho em relação à guerra contra as drogas, junto com o Amor Exigente. Hoje eu queria mandar um beijo para Isilda, um grande abraço, um beijo no coração do Miguel Tortorelli. E ela me ligou e falou: olha, tem uma mãe que ela queria um presente de Natal. A Heloísa vai ficar emocionada lembrar dessa história. Ela queria um presente de Natal. E qual era o presente de Natal? O presente de Natal para ela era conseguir a internação do filho, um garotinho de 11 anos, dependente de maconha, crack e avião do tráfico. Conversei com a Heloísa, conseguimos a internação compulsória, e depois que consegui a internação compulsória, era onde conseguia a vaga. Onde é que nós íamos colocar essa criança de 11 anos? Conseguimos a vaga, a Heloísa interferiu, conseguimos obter essa vaga, e a mãe fez uma declaração que esse foi o presente de Natal dessa mãe, conseguir essa internação. E eu sempre digo, emocionado, que o presente de Natal não foi para ela. Nós é que ganhamos o presente de Natal, Juliano, de poder dar para essa mãe um pouquinho de felicidade,
tão pouco que nós fizemos e era muito. E eu me emociono com isso. Me emociono de lembrar um garotinho de 12, na porta do Cratode, ele entrou e saiu. Eu fui com o juiz, conversamos com ele, fomos para uma padaria, tomamos um refrigerante e eu disse para ele, se você é corintiano, ele falou, não, eu sou São Paulino. Se você entrar lá e fizer o tratamento, eu te dou uma camisa do Rogério Ceni autografada. E ele foi, fez o tratamento, o governador Geraldo Alckmin até brinca e fala, doutor Cid, mas por que o senhor não ofereceu a do Neymar? Eu falei, porque o caso não era tão sério. Se fosse mais sério, eu teria dado a do Neymar. Mas essa é uma passagem que ficou marcada. Fizemos muito. Depois eu caminho. Governador. É verdade. A gente se emociona mesmo porque sabe da importância, a capacidade. Todos nós temos a capacidade de influenciar na vida de outras pessoas. E sempre que a gente pode fazer isso de uma forma positiva, né, influenciar de uma forma positiva, é sempre recompensa volta para nós próprios. Né? Luísa, fala nisso. Queria que você contasse um pouquinho de uma outra experiência sua, que também é uma experiência riquíssima. Poucas pessoas tiveram essa oportunidade no mundo, que foi trabalhar ao lado desse herói brasileiro, né, que agora, recentemente, lembramos dele, porque saiu um filme sobre ele na Netflix. O último ato da nossa gestão na Ordem foi uma homenagem a ele, Sérgio Vieira, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fizemos um evento na Ordem e trouxemos a companheira dele. E você teve a experiência de trabalhar no Timor-Leste em reconstrução de um país. Queria que você contasse essa experiência e falasse um pouco da possibilidade de usar essa experiência para que nós possamos reconstruir as bases sociais também do nosso país, né? Para acabar com essa diferença social que nós vemos, sofremos, mas deixamos que acontecesse. Bom, eu acho que é importante falar desse meu trabalho, Marcos, dentro do contexto da solidariedade, que vai desde a solidariedade manifestada pelas grandes organizações mundiais, né, como é a Organização das Nações Unidas, da ONU, onde eu trabalhei, até nos pequenos gestos expressados pelo querido amigo Cid. Eu realmente me emocionei. Eu me lembro muito bem, Cid, do governador Alckmin, tratando dessa história da camisa do São Paulo, do Rogério Ceni para o menino, em todos os discursos dele, porque ele ficou encantado com essa história, né? E nós teríamos muitas outras para contar daquela nossa experiência no Cratode, né? Mas eu digo assim, foi o pequeno gesto que, naquele momento, pode ter salvo uma vida, né? Então, uma assinatura do Rogério Ceni numa camisa entregue para um menino e que possibilitou que esse menino ingressasse no nosso sistema de tratamento de saúde e, se Deus quiser, hoje esse menino está bem, né? Então, o Juliano falava do pequeno gesto, que é comprar a comida para o vizinho, que é idoso, até os grandes gestos que são encabeçados pelas organizações internacionais e pelos estados. Então, foi nesse contexto de grandes apoios internacionais é que eu fui para o Timor-Leste. Nós estávamos, naquele momento, num período de construção, não é de reconstrução, é de construção de uma nova nação. Então, eu falo que eu vi nascer a primeira nação do novo milênio. Nós tínhamos um território absolutamente devastado pela guerra, foi uma guerra que durou 24 anos, foi o período que a Indonésia dominou aquele pedaço do mundo chamado de Timor-Leste, porque o Timor-Oeste já era território indonésio. Houve um momento em que os timorenses do leste, o povo Maubere, falou: nós não queremos mais permanecer sob o domínio dos indonésios, né? Isso durou 24 anos e o final dos conflitos deixou um território devastado, 1/3 da população havia morrido, é um país pequenininho, e aí a ONU ingressou com a sua missão de paz, e foi desta primeira missão de paz que eu fiz parte.
O meu chefe era Sérgio Vieira de Mello, ele tinha poderes de reconstrução para aquele pedaço do mundo, daquele território. Eu não falo que é de reconstrução, é de construção, porque partia-se do zero. Não havia legislativo, não havia executivo e não havia judiciário. Então, ele chegou no país para construir aquele território. Ele foi o administrador transitório, né? Chamou eleições para eleger a primeira Assembleia Nacional Constituinte, foi eleita a primeira Assembleia Nacional Constituinte, eu estava lá, eu vi isso, eu vi esse momento maravilhoso, e depois a eleição do primeiro presidente da República, Xanana Guzmão, né? E o primeiro-ministro, José Ramos Horta, e depois ele entregou a chave do país. Então, eu estive sob o comando de um grande líder. O meu papel era a reconstrução do judiciário. Eu fui promotora neste Tribunal Penal Internacional, vamos chamar assim, que se implantou lá. Eu era promotora para julgar as graves violações a direitos humanos que foram cometidas ali, mas eu fazia parte de um processo. Esse processo envolvia solidariedade. Por quê? No dia que eu cheguei em Timor, fui recebida no gabinete de Sérgio Vieira de Mello, e ele me disse assim: Heloísa, nós estamos aqui para ajudar os timorenses e entregar o país para eles. Este país é deles. Nós não queremos ficar aqui. Bom funcionário da missão é aquele que ensina o seu trabalho e depois sai do país, vai embora, volta. Poxa, eu era uma promotora experiente aqui no Brasil, tinha mais de 20 anos de experiência, sempre na área criminal. Ao meu lado, sentava-se uma pessoa que ia ser promotor naquele país que estava nascendo, né? Doutor Antonino, que hoje tem um cargo importante lá em Timor. E o meu papel naquele momento era ensinar um pouco do trabalho que eu sabia também fazer aqui no país, aqui no Brasil, não é? Manifestações de solidariedade dentro daquele território foram muitas, não só as promovidas pelas Nações Unidas, mas promovidas por outras entidades, grandes e pequenas. Então, eu me lembro assim de uma pequena ONG que reunia mulheres dentro de Timor, que trabalhavam com um produto artesanal, é um tecido que é chamado de tais, muito, muito comum em Timor. Reunia essas mulheres em cooperativa para que aquele produto delas pudesse ser ofertado no mercado e retornar a renda para elas, né? Os pequenos agricultores de café das montanhas de Timor organizaram o trabalho deles em cooperativa, todos manifestação de solidariedade. Eu era uma funcionária da ONU, mas havia muitas pessoas ali e, claro, existia uma dedicação pessoal. Eu deixei meus 2 filhos pequenos aqui. Na época, a Danila e Débora tinham 6 e 7 aninhos, né? Então, não é fácil, menina. Não é fácil. Para uma mãe ir para o outro lado do mundo, deixando as crianças aqui no Brasil, não foi fácil. Mas eu digo assim, havia, como eu, centenas de pessoas naquele momento dando um pouco da sua vida, da sua experiência para a reconstrução daquela nação. Traduzindo isso para o macro, eu acho que nós estamos neste momento também, cada um dentro das suas possibilidades, se reunindo para ofertar o que tem, o que pode, não é? Pode ser a compra do supermercado para o vizinho, Juliano, pode ser a produção de máscara para entregar na vizinhança, podem ser as grandes ações governamentais, né? Seja dos governos, seja das empresas, do sistema bancário. Então, eu acho que sim, nós estamos numa fase vamos entrar numa fase de reconstrução neste abalo que o mundo está tendo neste momento. Quero registrar também a presença aqui, a participação conosco, da Mary Zec, do Douglas Mascarenhas, Tatuí, do querido amigo Gilson Bilhar, que é de Olímpia, a Libane Aparecida, que é de Dasco, o Décio já tinha comentado, Raquel Navarro, querida Raquel. Quando nós falamos de reconstrução, Luísa, eu lembro de um período que nós também passamos no Brasil de reconstrução, que foi a reconstrução da nossa democracia, né? Nós tivemos um período de 21 anos,
onde prevaleceu um regime ditatorial, um regime que fechou, desde o seu início, fechou Congresso e que, em alguns momentos, se tornou ainda mais terrível, como na adoção do AI-5. E eu lembro muito da participação de uma pessoa nesse período que foi fundamental aqui em São Paulo no embate pela volta à democracia. E essa pessoa era o Cid Vieira Pai. O Cid foi o presidente da Ordem naquele período terrível, enfrentou aquela situação, chegou a sair na abertura do ano judiciário, Luísa, no Tribunal de Justiça preso, porque disse, no discurso de abertura do judiciário, que é a ordem que fica, para quem não conhece, em São Paulo, ela fica na Praça da Sé, ao lado da Catedral. E o gabinete da presidência, hoje nós mudamos a sede da diretoria, nós mudamos também ainda para o centro, mas não fica mais naquele prédio, mas aquele prédio ficava ao lado da Catedral, onde escutava o Bazar dos Sinos. E no discurso ele disse, no discurso de abertura no judiciário, o Juliano, ele disse, ouço todo dia o Batalhar dos Sinos como que esperando marcação do tempo, esperando a volta da democracia no país. Havia um militar no evento e deu ordem de prisão ao Cid na saída da abertura do judiciário dentro do Tribunal de Justiça. E eu falo isso para destacar também, para valorizar essas pessoas que, em momentos importantes do país, arriscaram suas vidas muitas vezes, né, das suas famílias, como você fez, Luísa. Você deixou suas filhas pequenas, mas certamente elas se orgulham muito de você hoje, né, pela doação, inclusive pessoal, no que diz respeito ao elo familiar que você manteve, mas à distância, e sem ter os instrumentos que nós temos hoje. Não tinha o Zoom na época, não tinha o Facebook na época. Né? E que tantas pessoas, o pai do Juliano também é outra pessoa que deu assim, uma contribuição fundamental na redemocratização, e que sirvam essas pessoas, Luísa, de exemplo para esse momento, né? Que é importante, passamos por uma crise enorme, mas que essa crise não é maior porque vivemos numa democracia. E podemos cobrar das autoridades a responsabilidade pela condução dos destinos da sociedade brasileira, paulistana, no caso aqui, e como falamos do Distrito Federal também, cobrar delas a condução com responsabilidade e que as suas ações sejam adotadas com um pensamento maior, de ser uma contribuição para a superação desse momento e não por questões pequenas, políticas, que muitas vezes imperam nesse pensamento. Cid, você viveu isso na sua casa com seu pai. A sua mãe sofreu muito por causa disso, ele sofreu muito por causa disso. O Dúcio te resgatou porque você volta para a ordem como conselheiro do Dúcio, e você tinha se afastado da ordem por causa daquele momento. Mas vamos ter esperança de que pessoas, homens e mulheres com essa dimensão do seu pai, do Juliano, surjam nesse momento também para que possamos avançar socialmente na saída dessa pandemia. Você sabe que foi um preço muito grande que a família pagou, e essa frase, esse discurso que ele faz no Tribunal de Justiça, até quando nós vamos esperar o futuro desse país? O Brasil é o país do futuro. Até quando nós vamos esperar? A minha geração, a sua geração, nós sempre vivemos ouvindo Brasil, o país do futuro. Será que nós vamos ver o futuro? Cadê o futuro, né, Cid? Cadê o futuro? Eu estou procurando até hoje esse futuro. Mas nós vamos ter, sim. Eu confio, eu tenho esperança que nós vamos encontrar esse caminho, sim. Muito difícil, mas é por conta das interrupções democráticas. O problema nosso não é democracia, é a falta de democracia. Nós tivemos mais tempos de trevas democráticas do que de viver em democracia. E a gente só vivendo em democracia, a gente aprende com os nossos erros. Juliano, seu pai também foi uma personalidade muito importante nesse período, não é, Juliano?
Obviamente, eu era menino, né? Mas acompanhei meu pai depois que ele saiu do poder, com úlcera, problema de coluna, novo ainda, mas todo arreado. Morei com ele dos 18 aos 32 anos, meu melhor amigo, tá? Falo com ele todo dia. Entra aí nessa questão da solidariedade. Meu pai tem 77, está ótimo de saúde, mas está se cuidando. E é dentro de casa. Inclusive, eu tinha reservado aqui um último... Pô, até me arrepiei agora, viu, Marcos? O Marcos fala da gente, né, Heloísa e Cid? Eu não vou fazer mais live com o Marcão, não, viu? Saí daqui emocionado, pô. Eu tenho um recadinho para dar, e acho que vale para todos, porque as 3 magníficas pessoas que eu estou vendo aqui nessa tela, e aí eu me incluo, mas não por modéstia, mas por fato, a gente se expôs, nós nos expusemos, né? Marcos como presidente da Ordem, Cid, eu vi aqui agora suas entrevistas, Heloísa nem se fala, vi aqui a sua história, menina, você deve ter para lá de 90 anos, cuidado, hein? Porque tanto de coisa que você já fez... Eu vi aqui concorrendo à liderança do MP, diretora, secretária, escola, parabéns. Obrigada. E eu vou falar uma coisa, todo mundo que bota a cabeça para fora, Marcos, e aí tem uma questão de cultura, eu vou estar dando uma empobrecida no debate, que não vou falar de democracia, mas o Brasil, nós temos aqui sim, o JK falava um pouco disso, o JK tirou isso da gente, que é o complexo de pequeno, né? Então, no Brasil, às vezes, quem tem sucesso, quem se expõe, quem brilha, nem sempre é encorajado e reconhecido. Ele começa a tomar pedrada e, às vezes, vem de perto. Então, eu teria um registro, talvez a gente esteja perto do prazo, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, tem quem está nos ouvindo, quem vê isso depois, aos que estão aqui, não preciso falar que eles já fazem isso. Sigam em frente mesmo com as críticas e desencorajamentos. Não entregue a sua luta. Não desista dos seus projetos e dos seus sonhos. E aí, mas essa questão da solidariedade, Marcos, eu vou falar uma última coisinha, que é o seguinte, às vezes a gente vê aqui, né? O cara vai lá, se esforça, junta os amigos, dá a conta dele, recebe as doações, presta conta, compra um trem e publica. Porque ele quer publicar. Aí vem um bando de gente, só faz para aparecer, é um vaidoso. Olha, aí eu tenho um dito que eu aprendi com meu pai. Olha, para quem não faz nada, metade é o dobro. Se ele quer publicar, isso faz bem a ele, e eu tenho outro lado, ele está servindo de exemplo, que ele puxe outros para fazer o mesmo, né? E outro dia aqui em Brasília, tem um advogado, ele é muito corajoso, impetuoso, ele fez o seguinte, cara, ele pegou as 2 filhinhas dele, e aí meu último exemplo é o seguinte, insira os seus filhos e amigos nos seus projetos. Eu volta e meia pegava, eu tenho a Manuela aqui, sabe, Luísa, de 8 anos, eu tenho um filho de 23, que já é advogado, foi uma tutela antecipada na minha vida, mas eu sempre tentei inserir os 2 nesses momentos importantes. Eu levava, por exemplo, eu fiz um projeto aqui no AB, Marcão, de todo começo de ano, a gente recebia doações de material escolar básico, aquela canetinha mais legal, e eu elegia 2, 3 escolas públicas, ia lá às 7 horas da manhã. E é aquilo que a gente viu, né? Os meninos super humildes recebendo aquele trem que ele não quer ter, todo mundo chora, e eu tentava levar meus filhos. E aí o seguinte, olha o que aconteceu em Brasília, já estou encerrando. Um cara foi aqui e foi um dia para o McDonald's, gente, 8h30 da manhã, e acho que comprou 40 Big Macs, beleza? 40 Big Macs. Foi lá para uma comunidade onde tem lá uma estruturazinha de uma mulher que é uma sonhadora, cara, que recebe as crianças das mães ao redor para poderem trabalhar. E deu lá os seus 20 Big Mac, levou as filhas de 7, 9 anos, tirou foto e publicou no Instagram. Rapaz, não tinha gente batendo nele, sabe por quê, Cid? Não se dá Big Mac para criança, faz mal para a saúde. Eu falei, meu Deus do céu. Deixa os meninos pobres, nunca eu comer um Big Mac, comer não vai matar ninguém, pelo contrário, ele vai ficar feliz, ele teve uma magnífica experiência. Então, é o seguinte, os cães ladram, mas a caravana do bem não pode parar. Esse era o recado que eu queria deixar, e o que tem de link com o que Marcão falou, muita gente apanhou, morreu e sofreu pela democracia que nós vivemos hoje. E não pararam. Então, nós também não paremos. Seria o meu recado, meu presidente. Você é especial, Juliano. Você é queridíssimo. Você é realmente uma figura especial. Eu tenho a alegria e a honra de poder dizer que sou seu amigo. Ô, Raminha! Transmita um forte abraço ao seu pai, viu? Também é um objeto da nossa admiração pelo tudo que ele fez. Obrigado por participar conosco hoje desse momento, falando de uma coisa que é um norte da sua vida, que é a solidariedade.
Você depois, Marcão, me manda para o Zap o endereço do seu escritório da sua casa, que eu vou mandar um livro do meu pai, autografado para você, sobre o regime militar, para você colocar nesse glorioso armário aí atrás de você, para ver se a gente melhora nossas vendas, hein? Obrigado, querido. Isso é demais. Cidinho, meu amigo, também grande parceiro, um dos orgulhos da nossa gestão, presidiu a Comissão de Prerrogativas e, ao lado disso, fez esse trabalho tão bonito, que depois foi cedido pela Sônia Frugoli, né? Que até hoje trabalha também no Cratório. Trabalha. Marcão, eu queria agradecer a oportunidade, dar um beijo na Heloísa, bom encontrar o Juliano, mas eu queria deixar uma mensagem para as mães, uma mensagem de otimismo para essas sofredoras mães, quem tem um familiar dependente de drogas sabe do que eu estou falando. Eu, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema na família, e exatamente por isso que eu resolvi agradecer a Deus, ajudando todos aqueles e todas aquelas famílias que precisam de um apoio. Então, eu queria deixar um beijo no coração dessas mães, para que não desistam, uma mensagem de otimismo, de esperança, e acreditar nesse futuro, continuar acreditando nesse futuro, na esperança que um dia vai conseguir recuperar os seus filhos. Inúmeras doenças são transmitidas desse grupo de risco, mas eu tenho certeza que, com a união de todos, com esse mutirão pela vida, todos conseguirão passar por essa pandemia. Um beijo no coração de vocês e meu muito obrigado. Heloísa, eu, como disse ao Juliano, como disse ao Cid, eu me emociono quando falo de você, pela sua história de vida, pela sua dedicação às questões de solidariedade. E obrigado, querida, por estar participando hoje dessa nossa conversa. Marcos, a gratidão é toda minha. Fiquei muito, muito feliz, muito tocada, muito emocionada, relembrando aí momentos importantíssimos da minha vida profissional, com o querido Cid, conhecendo essa figura fantástica que é o Juliano. Acho que nós ainda vamos fazer coisas juntas, Juliano, em prol da solidariedade, né? E, acima de tudo, Marcos, te agradecer. Hoje nós tratamos aqui de uma pequena parcela da contribuição que a Ordem dos Advogados do Brasil, sob a sua batuta, deu à Secretaria da Justiça e à Secretaria de Direitos Humanos, que eu comandei durante um período de tempo. Mas eu poderia falar de outras ações envolvendo a comunidade LGBT, imigrantes, mulheres vítimas de violência, ex-presos políticos, tráfico de pessoas. Sempre que eu bati as portas da OAB, sendo você o comandante da instituição, eu tive a solidariedade. Eu fui acolhida e manifestações de solidariedade vieram. Então, gratidão eterna. Em relação ao momento em que nós vivemos, eu acho que nós temos de ter paz, serenidade e, sem dúvida alguma, não abrirmos mãos desta luta que é a luta por tentar fazer melhor a vida das outras pessoas, né? Enxergar é isto o sentido da humanidade, é isso o sentido da nossa humanidade. Nós seremos cada vez mais humanos na medida em que nós reconhecermos no próximo o seu sofrimento e tentarmos ajudar. Então, Marcos, muito obrigada pela oportunidade de participar, abrir um pouquinho o meu coração aqui em público, não é? Eu acho que este movimento, esta união de corações, de bons corações, é que poderá fazer alguma mudança. Concordo com o Juliano, nem todas as pessoas vão mudar, mas explicitar este momento, chamar apoios, pode ser que nós tenhamos aí um exército mais forte e melhor. Muito obrigada, Marcos. Obrigada, meus amigos Cid e Juliano. Obrigado. Eu vou também agradecer aqui a Cida, acho que eu já falei dela, a Cida Prado, querida amiga, o Diogo, o Anacleto. É isso. A palavra solidariedade ela ganha uma dimensão especial nesse momento, né?
A gente sabe, ter a segurança que a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. E essa pessoa, Cid, essa criança de 11 anos que você salvou, vai saber o futuro que ela terá. Eu tenho certeza que o futuro que ela teria era um futuro muito curto. A vida dela certamente seria muito curta. E com um gesto como esse, essa pessoa pode ter uma vida riquíssima. Pode ser alguém que vai ajudar outras pessoas. Essa dimensão a gente não tem, mas a gente tem a certeza, a segurança de que, com os gestos, maiores ou menores, a gente pode, sim, fazer a diferença na vida dos outros. Eu quero convidar, sexta-feira a gente não vai fazer live, porque é dia 1º de maio, mas na segunda-feira nós vamos falar sobre um outro drama social nesse momento, que é a questão dos presídios. Estaremos aqui com alguns amigos conversando sobre a questão da situação penitenciária, segunda-feira às 10 horas. Eu daqui saio para uma outra live. Eu fui convidado, Elisa, pelo Cid, mas não é o Cid Vieira, é o Cid Torquato, que é o secretário municipal da pessoa com deficiência. Eu vou participar de uma live na secretaria, falando também essa preocupação com as pessoas com deficiência, que muitos estão sofrendo muito e que precisam também muito da nossa solidariedade. Agradecer a participação de todos e espero ter mais conversas como essa com todos vocês. Um abraço, boa semana a todos. Obrigado. Vida longa à advocacia brasileira e paulista. Vida longa, Heloísa, com as suas pequenas. E, Cid, você é sempre um exemplo para todos os advogados, em especial os criminalistas, viu? Vamos em frente. Obrigado, Marcão. Obrigado, Marcão. Obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. É nóis.